Vamos, então, nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por este momento que Ele nos traz e podermos dar continuidade ao nosso estudo do nosso Evangelho, né? Codificado por Allan Kardec, que nos traz tantos ensinamentos sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, né? Vamos, então, orar e meditar com Jesus neste momento, agradecendo a Ele por todo o conforto que Ele nos traz, por todas as dificuldades que Ele coloca à nossa frente. Porque dificuldades têm que ser agradecidas também, porque são ensinamentos, são situações que estão sendo mostradas a nós para que a gente aprenda, para que a gente evolua, para que a gente não repita o mesmo erro, não é verdade? Vamos também elevar os nossos pensamentos em amor e carinho a doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, este grande mentor da nossa casa, que está sempre junto de nós, trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Ele e esta equipe maravilhosa que o acompanha, que nos traz a cura, a energia para que a gente seja fortalecido e curado. Que Jesus ilumine a todos e que possam, cada vez mais, estar junto de nós, nos ajudando a superar as nossas dificuldades. E que assim seja. Muito bem. Hoje é a vez do nosso amigo, nosso irmão Davidson, fazer a leitura. Davidson, por favor. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no subcapítulo Suicídio e a Loucura. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade. E é a vida humana em relação à eternidade. Senão, bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade, que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Eu passo agora para o Dankmar trazer novas complementações. Está na sua mão, Dankmar. Muito bem. A gente sabe que julgar não é uma responsabilidade nossa, né? Então, atribuir alguns títulos e algumas situações inadequadas perante um suicida fica difícil, né? Porque, como disse, nós não somos ninguém para julgar ninguém, né? Mas uma coisa a gente pode afirmar, né? O suicida não valoriza a vida, né? E é um equívoco a gente dizer que esse sofrimento extremo que o suicida sofre, e ele quer acabar com a sua vida. Na verdade, ele não está querendo acabar com a sua vida. Ele está querendo acabar com a dor insuportável que ele passa, né? Porque nada mais é que uma situação de amenizar a dor que ele está passando, não é verdade? Então ele entra em crise e o suicídio, para ele, é a única solução, porque ele não encontra amparo em nenhuma situação, né? E isto tudo
é causado por um estado emocional, a falha emocional dele na desesperança, que é o sintoma mais problemático. Elimina esse sintoma, elimina a vontade de viver. Vejam só que situação, né? Então, o desejo de morrer, muitas vezes, é um sintoma patológico, né? Está associado aos transtornos mentais que ele está sofrendo, às variações que ele sofre por depressão, né? E a morte é vista como uma forma de alívio para ele. Ele acha que ele partindo desta vida encontrou a solução para os seus problemas. Quando a gente sabe que não é bem assim que acontece, na é verdade, ele gerou mais um problema, a responsabilidade por ter tirado a sua própria vida. Que ele não tem o direito a isso, não é? Mas, quando isso ocorre, é por falta de um apoio, de uma orientação, né? Esse desejo de morrer, muitas vezes, é considerado um sintoma patológico, né? E, e esses transtornos mentais que ele sofre, com depressão, e a solução ele acha que a morte é o alívio para o seu sofrimento, né? Ele passa a ter esse comportamento, esse desespero, essa escolha racional de desvalorizar a vida. Ele não está valorizando, ele está desvalorizando a vida, né? Então, vejam que é uma situação extremamente delicada, né? Porque é uma situação, um comportamento que é bastante complexo, na verdade, né? Do suicida, né? Porque ele é multifatorial, geralmente motivado, esse sentimento, ele é motivado por um intenso sofrimento psíquico. Ele tem um problema psíquico e ele passa a exercer esses sofrimentos em si, né? E ele acha que o único sentimento que, que ele pode, né, contribuir para essa condição é a desesperança, o desamparo. Desamparo. Ele se sente rejeitado. Oh, compreende? Então, ele alimenta esse sentimento em si e passa a ter desesperança, né? Ele não espera nada da vida. Ele fica inerte, sem ação, né? E aí passa a ter aquele sofrimento insuportável, né? Então, esse isolamento e solidão que ele costuma se recolher, né? É um sentimento de desconexão, de apoio social e da família. A família não o apoia nesses momentos. Então, ele passa a ser e sentir que ele é um estorvo, que ele está atrapalhando a vida dos outros. Por isso, ele acaba chegando a esta conclusão, né, de dar cabo da vida, né? Então, ele tem em si, alimentando o valor dele, o autoestímulo, a autoestima dele diminuída. Ele passa a não gostar de nada, o sentimento dele é vazio, né? Ele tem a autoestima a zero, lá embaixo, né? E ele está fazendo com que a própria vida perca importância, alimentando esse sentimento e fortalecendo ele, né? Ele está fazendo que a vida perca a sua importância, né? Então, os grandes fatores que colaboram com essa situação, né, são inúmeros, são vários, né? São sintomas que têm, assim, riscos enormes, né? Por exemplo, transtornos mentais, depressão, a bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade, alcoolismo, né? Uso de substâncias psicoativas, que nada mais é que o álcool e as drogas, né? Experiências traumáticas com violência física e abuso,
conflitos familiares e dificuldades financeiras, né? A gente escuta muito, ah, se suicidou. Por quê? Estava financeiramente falido, estava com as finanças estouradas. O grande motivo dos suicídios é a dificuldade financeira, e aí se encontram diante da ausência da vida, achando que é a grande solução, né? Então, precisamos lembrar que todos esses sentimentos que eu falei agora, comentei agora, são avassaladores. Eles destroem qualquer irmão nosso que tem a mesma condição que a nossa. São humanos e são nossos irmãos, porque o nosso Pai é único, não é verdade? Então, o porquê que a gente não pode estender a mão a um irmão desse, a um amigo desse, né? Porque esses tratamentos para essas enfermidades que nós falamos é uma passagem, é passageiro, né? Então, é possível você, com bastante tato, bastante orientações, amenizar isso tudo e trazer o irmão de volta para a vida, né? Que é o que nós precisamos fazer em nossas ações, né? Fazer com que, fazer com que ele sinta prazer pela vida. Não é difícil. O mais difícil é convencê-lo disso, não é verdade? Porque normalmente a pessoa que está nesse desespero extremo, tá? É difícil você colocar alguma coisa. Mas tenho certeza que cada um de nós temos uma boa experiência, né? Em poder dialogar, conversar. Porque nós conhecemos as responsabilidades do suicida, tá? O sofrimento que ele vai ter ao passar para o outro lado, né? Existem casos aí que vão acordar depois de 50 anos. E olhe lá, né? Dependendo da forma que fez, e o resgate ainda de um suicida, às vezes, é muito dramático, é muito pior o resgate de um suicida, né? Por exemplo, vamos além da falar de um caso, por exemplo, que pode ter acontecido com um tiro na cabeça, no ouvido. Com certeza, ele virá resgatar isto com problemas mentais. Né? Por quê? Atentou com a própria vida por um tiro no ouvido. Né? Então, ele vai passar por um sofrimento desse tipo para resgatar os seus. Então, isso tudo é uma situação que nós podemos estar orientando que a solução para o suicida não é tirar a vida. Não é isso. Ele tem que acreditar em si mesmo. Ele tem que acreditar na vida. É o primeiro ponto que nós temos que colocar para ele. Ele tem que confiar em si próprio e acreditar na vida. Saber que ele tem tudo para superar todas as dificuldades que ele passa. E que a solução não é essa de acabar com a vida. Né? Sabemos que isso não é solução. Nós, espíritas, que temos uma visão ampla e aberta, nós sabemos que não é a solução. É a pior coisa que o ser humano pode fazer consigo mesmo, não é? De tirar a vida e, e achar que ali morreu os seus problemas. Os problemas não morreram, apenas começaram, não é verdade? Então, essa desesperança, ele achar que não tem solução, e ele se isolando, não é o caminho. Né? Então, esse sofrimento precisa ser amenizado e abrandado, não é verdade? Então, quando ele está se sentindo com desesperança de não poder ser feito nada para que ele se melhore,
para que ele possa ter uma situação melhor, uma situação mais tranquila, né? Esse sentimento nunca terá fim, ele vai se avolumando e crescendo, né? E o sofrimento de ser um fardo, aquele sentimento de culpa que ele está atrapalhando quem está em seu redor, quem está junto dele, né? Ele se sente isso, ele se sente assim a pessoa mais pior do mundo. E é onde o apoio familiar tem que estar muito presente, não é? Porque se ele não receber o apoio da família, ele não consegue superar, né? A família é o ponto mais importante para que ele supere essas dificuldades, né? Então, a família vai lhe trazer um alívio, né? A família e os amigos. Os amigos também são muito importantes nesse ponto, nesse sentimento que ele alimenta de estar sendo um fardo para as pessoas que estão consigo. Desculpa, precisava tomar uma aguinha. Então, o medo de julgamento, né? Ou de parecer uma pessoa fraca, devido ao problema social, a saúde mental, ele se sente com a saúde mental abalada, e aí ele acredita, ele vai alimentando isso na sua mente, né? Suicídio, a solução, suicídio, solução. E sabemos que esse ponto, quando se inicia esse processo, tá? É muito assediado pelos nossos irmãos da espiritualidade, né? São muito assediados. E aí o nosso irmãozinho que está lá do outro lado, ele quer ver o circo pegar fogo, não é verdade? E aí ele fica colocando na cabeça, a solução é essa, a solução é essa, você tem que fazer isso. E aí ele vai plantando, enraizando isso na mente do nosso irmão, né? Então, às vezes, é necessário até um acompanhamento espiritual mais de perto, né? Para que essas situações sejam superadas, não é verdade? Então, quando ele se sentir nessa situação, há necessidade de recorrer a um espírito, a um centro espírita, na verdade, né? Para que ele possa ser ajudado, né? E ele fica também com a sua percepção alterada. Ele passa a ficar uma pessoa assim, zumbi, vamos dizer assim, né? Sem noção, como se fosse um louco, não sabe onde está, o que está acontecendo, não é verdade? E ele tem muita dificuldade de comunicar essa dor que ele está passando, esse sentir. Então, aonde entra a nossa paciência, o nosso tato para arrancar dele as situações para corrigir este caminho, né? É onde entra o nosso trabalho de formiguinha, porque tem um outro detalhe, não é da noite para o dia que se arruma uma situação dessa, na verdade, né? Sabemos disso. Demanda tempo, demanda muito carinho, muito amor, muita fé, né? Principalmente, uma das principais coisas que nós temos que colocar na mente desse irmão é a fé, né? A fé. Como nós estudamos ontem, a fé cura, né? A fé cura, não é verdade? Então, são situações que o nosso irmão passa, ele não sabe como comunicar ao dor, né? Então, esses assédios, essas situações, são muito graves, né? E se não tiver ajuda, o irmão acaba indo parar no hospício, né? Eu já até comentei um caso que eu conheço, o Deilson também conhece, né? Que é uma colega nossa que ela hoje ela é uma excelente médium, ela é uma excelente médium, né? Mas
ela passou por uma situação dessa. A família, na ocasião, a família já estava com a documentação toda pronta para interná-la no hospício, porque não encontravam solução. Já tinham feito de tudo, né? Mas ela foi levada no centro espírita, no SEAP, e lá ela se curou. Né? Davidson conhece ela. Sabe quem eu estou falando, né, Davidson? Então, vejam que quando recebe a ajuda corretamente, existe solução. Né? Existe solução e existe um horizonte à sua frente para que você possa desfrutar. Né? Então, é aquilo que nós precisamos fazer. Exercer a ação correta em ajuda ao irmão que se encontra no desespero e que está com essas ideias de suicida, não é verdade? Então, vejam que há solução, né, para tudo na vida. E plantando a fé nos nossos irmãos, o amor pela vida e a vontade de viver, né, de se fazer algo melhor, isto é o que valoriza o nosso irmão e tira ele desse buraco negro. Não é verdade? Muito bem. Eu vou deixar agora um espaço para o Davidson também. O Davidson também precisa comentar alguma coisa, né, Davidson? Vamos lá, vamos lá. É sempre bom lembrar que são diversos fatores, né? São diversos fatores e muitas reencarnações. Bom, primeiramente, uma ótima noite a todos. Uma ótima noite mesmo, no sentido oficial. São muitos casos e algumas reencarnações compulsórias, que o espírito não queria reencarnar, um grande devedor, aumenta sensivelmente a probabilidade dele querer cair fora. Mas isso dá um diálogo enorme. Mas vamos lá, olha, quando se exclui os casos aí, conforme foi comentado, de bebidas, por sinal, aquele que bebe socialmente, que fuma, o fumar não é socialmente, ele de alguma forma é um pequeno suicídio, é um suicídio a longo prazo, ele está destruindo o corpo. Enfim, são vários tipos de suicídio, mas vamos lá. Mas esse caso de bebida alcoólica e mesmo de loucura, portanto, a pessoa tem uma insanidade, é um problema físico ali, enfim, eu estou usando o termo físico, foi comentado a questão da mediunidade, que a gente pode tratar, só para lembrar, para não misturar, vamos lá. Na década de 50, 60, os famosos, os grandes hospitais psiquiátricos do Brasil, existem estudos que, por volta de 60% do pessoal que frequentou esses hospitais tinham a mediunidade. Uma parte não queria usar a mediunidade, fugia. Não, não quero trabalhar com mediunidade, é muita mão de obra. E alguns por ingenuidade. E a comunidade era bastante ingênua, ignorante naquela época, então jogava. O tema é jogar mesmo o ser humano dentro do hospital psiquiátrico. Mas, enfim, agora, excluindo esses casos de embriaguez e de loucura em que a pessoa não está plenamente consciente de seus atos, não tem consciência. Todo suicídio praticado em estado consciente, a pessoa sabe o que está fazendo, tem como uma causa fundamental, conforme foi muito bem colocado, eu só vou reforçar, um descontentamento profundo com a vida. Um descontentamento. Não consegue agradecer, não consegue nem ouvir o cantarolar dos pássaros. Eu digo cantarolar, o Twitter, né, em inglês, dos pássaros. Ainda que, mesmo que tenha motivos específicos, diferentes, como gatilhos tais, como foi bem comentado, problemas financeiros, de afeto, términos de relacionamentos conjugais, que mexem muito, problemas de saúde, sociedade cheia de preconceito, enfim,
portanto, vergonha social, aquilo tudo. Esses motivos são apenas formas particulares de um fundo muito mais profundo emocional. A pessoa passa a argumentar isso, essa insatisfação, mas a realidade tem algo ali muito mais profundo lá dentro. Eu me lembro, certa vez, que eu conversei com um morador de rua e comecei a conversar com ele. Falei, mas por que você entrou nessa? Ele falou, olha, meu caso, eu sou formado em engenharia, falo 3 línguas, viajei, fiz cursos fora, tal, e até que teve um acidente de veículo. Estava eu, minha esposa e minha filha. Minha esposa e minha filha morreram. E aí, consequentemente, eu saí andando. E não estou dizendo, veja bem, muito pelo contrário, eu passei até a admirá-lo, porque uma pessoa dessa, ela estava lutando para vencer isso. Ela estava se esforçando. E ele já estava nessa vida, caminhando, inclusive na estrada, de cidade a cidade, já há uns 3 anos, pelo que ele comentou comigo. Portanto, ele estava segurando uma barra enorme. Qualquer um, possivelmente, conforme foi colocado aqui, teria uma grande probabilidade de tirar a vida. Ele estava ali suportando. É interessante o diálogo que eu tive com ele, mas não vamos desviar muito. São muitos fatores. Né? Em outras palavras, todo suicídio consciente nasce de um sofrimento mental, um sofrimento, algo que balançou. E não resolvido, geralmente, problemas do passado não resolvidos, como uma mágoa. A pessoa guarda uma mágoa, gera um câncer. E, queira ou não queira, a mágoa é um contributivo, porque o risco da pessoa provocar indiretamente um suicídio é grande. Ainda mesmo que se manifeste de razões diferentes externas. Esse sofrimento escondido que está lá no íntimo é mais determinante que o fator externo, geralmente mencionado. Surge ali uma desconexão do propósito de existência, a razão de ser. Surge uma desconexão. E foi muito bem colocado, tem a pressão espiritual, sim, sim. E autoconhecimento, por isso que é muito importante se autoconhecer, você consegue distinguir o que te pertence e o que não pertence. É muito comum, de vez em quando, falar, peraí, esse sentimento não me pertence, aqui não, irmão. Eu falo até em voz alta, se eu tiver um lugar sozinho. Olha, aqui não. E começa a oração, você vai orar junto comigo. A pressão vem, faz parte. Faz parte. Deus favorece isso para a gente estar crescendo, conforme foi muito bem colocado, em todos os aspectos, se fortalecendo. Aqui não é brincadeira, aqui é uma escola, hospital e prisão. Buscar aqui um paraíso, a dor faz parte. O sofrimento é uma escolha, a dor é inevitável. Então, veja bem, o suicídio é uma expressão de um sofrimento mental profundo, guardem bem, um sofrimento mental profundo e uma percepção distorcida da realidade. A pessoa distorce. Tudo que em excesso provoca algum desequilíbrio. Fica ali com aquilo, nutrindo aquilo. Geralmente, pessoas da ociosidade têm uma facilidade para isso muito grande. O trabalho é terapêutico, eu não tenho dúvida, porque ali, de alguma forma, você vai equilibrando, vai se dissolvendo. Agora, lógico que é muito importante ter amigos para desabafar, ter familiares para desabafar, e, se for o caso, até buscar clínica, lógico. Né? No Livro dos Espíritos, tá lá, vamos lembrar ali as questões 943, ela vai até 957. E também no livro O Céu e o Inferno, Kardec aborda o suicídio como resultado de desgosto da vida e falta de aceitação. Olha, desgosto da vida e falta de aceitação. A vida é cheia de problemas, então a pessoa fala, eu não quero problema. Imagina um filhinho de papai de uma vida anterior e cai aqui, sabe aquele filho, hoje ultimamente é filhinho de vovô, de vovó, né? Que estão atrapalhando a vida do
do espírito do netinho. Então, veja bem, imagina o filhinho de papai cai aqui na bocada cheio de problemas. Ele foi amenizado, foi filho de um bilionário do interior da França, e de repente ele cai na África, de cheio de problemas. O que está rolando aqui? Dá para imaginar. Então, veja bem, acaba adquirindo um desgosto da vida. Essa não é a vida que eu quero. É muito comum você falar, não, eu fui rei em vidas anteriores. Sabe aquele que ostenta? E falta de aceitação. A importância de aceitar. Nós, espíritas, nós temos aí uma bagagem teórica. Aceitar, trabalhar isso no emocional, analisar e converter em oportunidades. É isso que Deus quer, e com isso você desenvolve as inteligências e tudo mais. E o Kardec, ele usa umas expressões interessantes, como cansaço da vida. Cansaço da vida, é um termo que ele usou. Falta de coragem moral para suportar as provas. Eu sou corajoso, eu tiro a minha vida. Não é. Muito pelo contrário. Ele está fugindo. E fugir é covardia. Fugir é covardia. Provas mal compreendidas. Não tem essa noção que nós temos espíritas, com respeito às outras religiões, que não trabalham isso. Tem religiões que trabalham isso fora do espiritismo. Mas algumas não se aprofundam. E na visão espírita, nós sabemos que as dificuldades são provas educativas. E Deus não libera se a pessoa não tem ombro para carregar. Mas querer é poder. Deus não libera. Não, tem algo injusto. Não tem. O suicídio, ele representa, portanto, aí uma fuga da prova. A covardia. Prometeu lá na erraticidade, não, pode mandar, eu estou preparado, psicológico, eu treinei. Chega aqui, o bichinho treme na base e vacila. Portanto, é importante saber que o sofrimento continua num caso desse, do suicídio. É importante, nós estamos falando porque foram trazidos alguns suicidas para cá, e eles sabem disso, nessa reunião. É importante saber que o sofrimento continua no plano espiritual. É uma fuga que deixa muito a desejar. Não dá para fugir. Brincar com as leis de Deus, irmãos. E veja bem, e o pior, acrescido de consciência, do erro e frustração. Lembra da novelinha Viagem? A Rede Globo trouxe uma forma brilhante, baseada em psicografia, para onde a pessoa vai ao se suicidar. Portanto, aumenta lá na caderneta de poupança divina os débitos. E Kardec é muito claro ao afirmar, quando há perturbação mental, a responsabilidade moral é reduzida. Ele é um perturbado, ele teve ali um problema, enfim. Vamos supor que ele abusou da inteligência em vidas anteriores e pede para vir com problemas mentais. Muito comum isso, viu? Muito comum, tá? Cientistas, pesquisadores, aquela coisa toda. Portanto, para Kardec, a causa básica no caso do suicídio, é um estado de desalento, uma perda de sentido, um enfraquecimento moral. Não simplesmente um fato externo, a minha esposa me dispensou, ou uma namorada, enfim. Em resumo, o fator mais indicador de risco de suicídio, foi muito bem colocado, é a desesperança, perder a esperança. Estou lembrando que Paulo dizia, nós temos que crescer permanentemente em fé, esperança e caridade. Aí eu pergunto, em 2025, quem cresceu em fé, esperança e caridade? Se não cresceu, ficou na mesma, está dormindo de botina, irmão. Acorda. Então, desesperança, isso é um fator, não a depressão em si, outros transtornos que a psicologia está, com o maior respeito. Desesperança é um fator crucial. A pessoa acredita que nada vai melhorar e que não há saída. E que o sofrimento será permanente. Já pensou? Não é a dor em si, portanto. É a expectativa negativa do futuro. A expectativa negativa do futuro. Desenha um cenário mental. Essas pessoas ficam alimentando com palavras, pensamento e negatividade. Programas, tanto no celular, alguns filmes, programas de televisão extremamente negativos.
Meu Deus, a televisão brasileira, se espremer, sai sangue na boca. Então, veja bem, lógico que eu não estou generalizando, mas é um absurdo aqui no Brasil. Vão pagar caro esses irmãozinhos que comandam. Enfim, pessoas ficam nutrindo negatividade, somente notícias negativas, de alguma forma vai criando em torno uma negatividade fora do comum, atraído, e aí acaba falando, olha, não tem jeito. Eu lembro, minha filha era pequena, 5 anos de idade, hoje é advogada em São Paulo. Eu lembro que ela voltou da escola, a professora disse, ela estava lá, não, ela já devia estar com 7 anos. O professor falou, olha, este país não tem jeito. Eu fui lá, eu fui pessoalmente, falei, como está pregando negatividade? Oh, meu Deus do céu. E tem adultos aí falando nisso. Não, nós temos que passar por tudo isso e vamos dar um show de bola. E aí tem um tal de Edwin Schneiderman, um dos maiores pesquisadores estudiosos sobre suicídio. Ele definiu o seguinte, olha, é legal pegar várias óticas. O suicídio é causado por uma dor psicológica insuportável. Ele está dizendo, porque ele pesquisou, e de repente, não, eu suporto, eu sou espírita. Cada um é cada um, nós temos que respeitar o histórico de cada um. Não é fácil. Tá? O suicídio é causado por uma dor psicológica que quem está do lado de fora não tem noção, tá? Não tem noção. Acha que, de repente, ali um textinho, uma leitura, é uma coisa séria. Nós não sabemos, os fatores são vários. O suicídio é causado... Vamos supor um obsessor que ele provocou vários suicídios. O bichinho aprontou várias reencarnações. Ele vem para cá, o que você imagina que vai acontecer? Ele vai sentir uma dor insuportável. Não é uma conversa, não. Um acolhimento, um amor, sim, mas não é, não. Ele tem que sentir essa dor e, geralmente, eles caem, eles provocam suicídios durante várias reencarnações, até nosso mestre em si, nos departamentos, a espiritualidade mais elevada, falou, olha, ele agora sim ele está preparado. Muitas vezes 3, 4 reencarnações. Não é fácil, cada caso é um caso. E ele sente que aquilo é interminável, que ele sabe que está rolando no plano espiritual, ele tem conhecimento. Então, cada caso é um caso. E na ótica da psicologia, é apontado 2 fatores principais. O sentimento de não pertencimento, que foi colocado aqui, e tem muito sentido. Uma vez, nós estávamos um grupo de consultores em São Paulo, estávamos montando uma metodologia, e um amigo meu fez uma dinâmica lá com o grupo, eu já devo ter comentado aqui, e falou, olha, escolha aqui um do grupo que você levaria numa viagem com a sua família de férias. E aí todo mundo foi escolhendo, né? E sobraram 2 senhores, que eles deviam ter ali uns 65 anos, não voltaram mais, se sentiram excluídos. Então, eu estou pegando um pequeno exemplo, hein? 2 pessoas vividas, mas vivida tinha 65 anos, enfim, era um simples exercício, mas se sentiram excluídos. Aí entra um orgulho, entra uma série de coisas aí, enfim. A percepção foi muito bem colocado aí, essa percepção de se sentir amado. Ultimamente, eu fui várias vezes humilhado, e graças ao Espiritismo, excluído mesmo, sabe? Não tem. Eu analisando o fato, e o Espiritismo, sempre eu pego e olho e falo, peraí, isso não é por belo acaso, eu tenho que converter em oportunidades. No mínimo, eu estou treinando reduzir o meu orgulho. E, olha, graças a Deus eu acabei sendo bem-sucedido, tomei cuidado com as ilusões que vêm, e, portanto, além disso, o não pertencimento, precisam tomar muito cuidado, né, porque tem aí jogadas, ideologias que estimulam a separação, gay, não gay, LGBT, negros versus brancos, separa uma separação para poder controlar. Isso é batata. Isso é mais velho do que andar para frente e pegar aí as teorias aí dos
os grandes pensadores aí, inclusive Maquiavel, vocês vão perceber que isso é muito normal. Então, olha, voltando para cá, estando com Jesus, você nunca se sente excluído. Você está com Jesus. Mas, enfim, o risco é grande da gente ser excluído por um motivo qualquer. Tem vários, tem. Então, eu me lembro e eu acho muito legal tirar proveito disso. Mas, voltando para cá, tem outro caso também, que a psicologia aponta, as pessoas acabam adquirindo uma dessensibilização à dor. É um negócio, portanto, uma capacidade para se ferir. Eu estava numa empresa e um menino começou a cortar o pulso dele. E conseguimos segurar, eu estava lá naquele dia, inclusive. Portanto, ali, a questão de saúde mental hoje é uma questão delicadíssima. Está aí a NR1, uma norma brasileira, que as empresas têm que tomar muito cuidado nesse sentido. Bom, fatores protetivos para proteger. É muito importante as pessoas escreverem a missão de vida dela. Qual é a razão de ser? Por que ela está aqui? Nós, espíritas, temos aí várias opções, mas nós temos que escrever. Qual é o problema de escrever? E perguntar qual que é a razão de ser, por que eu estou aqui na vida. Okay? Nós sabemos que estamos aqui para aprender, se curar e se libertar, no mínimo. Mas me faz lembrar de um amigo que ele não casou para cuidar da mãe dele. E eu conversei com ele sobre isso, sobre a missão. Minha missão é cuidar da minha mãe. Ele priorizou um amor materno, uma coisa assim que vinha de vidas anteriores. A mãe dele é adoentada desde ele pequeno, ele estudou comigo, nunca mais ia, ele não saía, era uma coisa... Enfim, cada um tem uma missão. E é importante, porque a partir do momento que você tem uma missão, você tem um propósito, isso te faz lutar e contribui para gerar esperança. Mais um ponto, gerar esperança. Quem escreve os sonhos? As metas, por exemplo, para 2026. Eu estou lembrando daquela nadadora da Ilza Damas, ela dizia, quem não sonha, morre. Nós temos que sonhar sempre, é gratuito. O sonho gera esperança. E, segundo a psicologia aí, olha, os fatores protetivos, criar conexões sociais, amizades, fortificar amizades. Vai visitar uma velha amiga, um velho amigo. Eu encontrei um amigo ontem, fazia 50 anos que eu não via, mais, porque ele estudou comigo no colégio. Olha que... Falei, pô, precisamos conversar, vamos trocar telefone e reatar isso, não perder essas oportunidades. Manter-se em contato com Jesus. Hoje a psicologia, a transpessoal, a positiva, fala isso abertamente. Abraham Maslow, um psicólogo aí do passado, ele falava, ele batia nessa tecla. Portanto, geralmente um suicídio, ele sai do caminho da verdade e a vida. Nós temos que estar no caminho 100%. Não tem essa, fala, peraí, eu estou aqui no caminho, mas eu vou dar uma saidinha, porque eu sinto muito prazer, eu gosto de vez em quando de ir lá no botequinho. Irmã, no caminho é 100%, verdade, buscar a verdade 100% e a vida. O caminho, a verdade, é a vida de Jesus. Se afastou de Jesus, você está abraçado com o diabo, irmão. Você quer o quê? O que você quer? Me fala, o que você quer? Se afastou de Deus, se afastou de Jesus, não tem outra alternativa. Pô, mas não tem meio termo. Sabe aquele gordo que vive em cima do muro? O pessoal chama de isentão, né? Tem os termos populares. Uma hora, você não sabe de que lado ele está, ele vai do lado que ele leva vantagem, né? Não tem essa, não. É bem ou é mal, não tem meio termo. Quando você descuida desses detalhes importantíssimos, o sofrimento ele deixa de ser percebido como transitório. Ele passa a ser percebido como algo... tudo bem? Olha, ele deixa de ser percebido como quando você está fora do caminho, como algo transitório, e passa a ser percebido como algo insuportável, que não vai acabar, e sem propósito. Quando a pessoa acredita piamente que o sofrimento é temporário, que aquilo vai passar, ela consegue suportar, espera, aumenta a paciência. O desequilíbrio, a desesperança surge quando a pessoa não enxerga esse fim. A neurociência fala hoje, se você não consegue enxergar início, meio e fim, você fica ansioso.
Por isso que a neurociência recomenda se dividir o sonho em fatias, metas em fatias. As empresas jogam aí metas que as pessoas não conseguem enxergar aquele fim. Então, acaba gerando ansiedade, uma série de problemas. Então, o cérebro precisa perceber o fim, ter essa percepção. Portanto, não é a intensidade da dor que vai gerar a desesperança, como foi colocado, mas a crença de que ela não terá fim. Então, olha, não é a intensidade, mas a crença de que ela não terá fim. Portanto, o que sustenta as pessoas em crise não é eliminar toda a dor, mas ajudá-las a enxergar um futuro, reconectar com um propósito e sentido. Mostrar que a fase atual não define toda a vida. Hoje, eu consigo entender melhor o que um tenente na Marinha de Guerra que eu participei no Rio, em 1980, nós estávamos para entrar no treinamento de campo de concentração e nós éramos todos pele fina, teóricos, sabe? Estava lá médicos, engenheiros, uma turminha entrando no quadro complementar da Marinha de Guerra, lá no CIADEST, lá na Ilha do Governador. E esse tenente falou, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês estão me ouvindo? Ele já cutucou. Falem em voz alta, 1 hora isto vai passar. Ele falou, ele foi bem claro. Eu vou repetir, ele falou. Olha, falem em voz alta, 1 hora isso vai passar. Aí nós fomos abandonados num campo de concentração, que não tinha inimigos, mas não tinha o que comer, você tinha que se virar no meio de uma mata lá. E eles estavam observando a gente, tudo botando ponto. Primeiro dia, ninguém falou, né? O povo não consegue ouvir. Se a gente não consegue estudar, ler, entender a Bíblia até hoje, é normal, o tenente sabia que ninguém ia falar no primeiro dia. No segundo dia, alguém falou, olha, fiquem tranquilos, 1 hora isto vai passar. Eu lembro que aquilo foi como um calmante. E aí o grupo todo estava falando, calma, 1 hora isto vai passar. E passou, eu estou aqui. Eu estou aqui. Né? 1 hora isso vai. Me faz lembrar do tenente. Olha, o camarada que saiu fora do caminho, a verdade e a vida, podemos dizer assim, ele tem uma linha de raciocínio simples. Se tudo termina no túmulo, ele é materialista, geralmente ateus. Tá? Geralmente ateus. Geralmente, estou generalizando, hein? Ele sabe que por isso o mal ainda está muito presente na Terra, porque as pessoas acreditam nisso. Eu só tenho uma vida, eu quero aproveitar, mas eu não tenho dinheiro, eu vou roubar, mas eu não tenho, eu quero isso, eu quero aquilo, a vida vai acabar, eu tenho que aproveitar. Isso é um materialista. Vocês devem conhecer alguém aí, sempre tem. Se tudo termina no túmulo, então eliminar a própria vida parece para alguns um atalho para cessar a dor. Ou já que eu vou morrer, eu vou acelerar o processo, está tudo aceleradinho, geração Z aceleradinha, eu vou acelerar. Olha a linha de raciocínio. Ingenuidade. A espiritualidade e mesmo a psicologia bate hoje. Abraham Maslow falava nisso, o Jung, da psicologia, falava, olha, é muito importante, além de buscar o bem-estar, tranquilidade, paz, investir na espiritualidade, o senso de transcendência. Eles falam, você vê que está batendo o cristianismo hoje, a ciência ela está comprovando tudo isso, a importância de uma saúde mental. Olha que interessante, né? O Napoleão Bonaparte, aparentemente não tem nada a ver, já estou terminando, ele definiu como líder, ser um gerador de esperança. Quando eu via, eu falei, um gerador de esperança. Um pai dentro de uma família, uma mãe, não, são líderes. Tem que ser deveriam ser um gerador de esperança. Mas, geralmente, alguns pais, algumas mães são negativos e acaba gerando desesperança. Não estou dizendo, infelizmente faz parte do jogo, faz parte. Poucas reencarnações, ou não aproveitou bem as reencarnações, enfim. E se nós olharmos nessa ótica, que o líder é um gerador de esperança, Jesus, com seus emissários, inclusive Kardec, é o emissário de Jesus, trouxe muita esperança. Eu fico pensando aqui,
Eles foram geradores de esperança. Eu fico pensando aqui, mesmo os indianos que já vieram de Capela, os egípcios, os hebreus que trouxeram, somente os arianos que foram lá para a Europa não acreditavam nisso, achavam que era uma vida só, enfim, dá uma conversa danada. Mas os indianos, hebreus e egípcios acreditavam numa vida posterior. E então, mas voltando para cá, emissários de Jesus como Kardec, foram, estão ainda, eles estão trabalhando, geradores de esperança. Eu fico imaginando quantas vidas eles salvaram, inclusive entre nós espíritas. Se eu não tivesse me tornado espírita, não sei o que eu seria de mim. Tive problemas pesadíssimos, que a gente muitas vezes não pode ir pela aparência. Né? Pesadíssimo, porque eu não sei, mas graças a Kardec. Então, eu devo muito a Kardec, muito a Jesus, que trouxe essas esperanças. E a gente sabe que a vida... Eu tenho uma frase que vem de um engenheiro japonês. Ele diz o seguinte: o progresso não pode ser gerado quando estamos satisfeitos com a situação existente. Olha bem, o progresso não pode ser gerado quando nós estamos satisfeitos, está tudo bom, com a situação existente. Nós viemos aqui para progredir, portanto, a mudança ela é necessária. Não existe progresso sem mudança. Então, a hora que você junta isso, está tudo no normal, essas mudanças que balançam a gente. E aí, se perceber algum amigo, algum parente, eu vou fazer uma propaganda aqui do CVV. 188. CVV, no Brasil todo, aqui em Bauru, está bem ativado, eu conheço os amigos que estão lá. Diz que a 188 você vai ter alguém para te ouvir, porque ouvir hoje virou uma caridade, as pessoas estão tão moderninhas, não tem tempo para nada, não é verdade? Não tem tempo para nada. E, lógico, a gente tem que acolher, jamais julgar, como foi muito bem dito pelo Dankmar, e orar bastante. Agora, sugere, é gratuito, 188, diz que 188 vai ter alguém do outro lado ouvindo. E aí, para você desabafar, ele não dá conselho, é treinado para lidar com pessoas com tendências suicidas. Eu paro aqui, eu desejo a todos que reflitam muito sobre tudo isso que nós falamos, nas nossas responsabilidades como espíritas, de prestar mais atenção nas pessoas, investir mais no ser do que no ter. Um dos grandes males hoje da comunidade é buscar conforto. É buscar conforto, buscar ter, conforto e ter. E a gente esquece de ser. O estudo de hoje foi sobre ser. Nós estamos trazendo aqui o ser ao pé da letra. Então, eu desejo a todos uma ótima semana, com muitas reflexões, com a graça de Deus. E agradecer a Kardec e a Jesus. Estamos aqui possivelmente em hora extra. Que seja assim, com a graça de Deus. Muito bom. E muito bem lembrado, né, do apoio que CVV dá, né? Trabalho maravilhoso. O CVV desenvolve um trabalho há décadas, na verdade, e um trabalho muito bem feito, por sinal, né? Um trabalho que deve ser bem glorificado e muito incentivado, né? Levando ajuda aos nossos irmãos. Porque os nossos irmãos que estão numa situação dessa, às vezes se sentem até vergonha de expor os seus problemas. E o CVV faz isso anonimamente, né? Faz esse apoio, levando o carinho e o amor que o nosso irmão precisa, não é verdade? Muito bem. Vamos, então, agradecer a Jesus por este momento que ele nos proporcionou nesta noite. E nos trouxe ensinamentos de como conduzir as nossas vidas, de como agir em situações de irmãos atravessando dificuldades, né? Seja lá qual for a dificuldade. Nos trouxe as orientações para que a gente possa colaborar, fazer um pouco mais para todos os nossos irmãos e atingir aquele grande objetivo que Jesus quer para nós, que nos tornemos uma grande família, unidos pelo amor. Que Jesus, neste momento, possa abençoar e iluminar todos os nossos irmãos que estão com os nomes aí no nosso grupo de cura
atravessando dificuldades, necessitando desta energia e desta luz maravilhosa que Jesus disponibiliza neste momento a todos nós. Que a sua paz e o seu amor, Jesus, esteja em nossos corações, nos abençoando, nos iluminando e proporcionando uma semana cheia de alegrias e de grandes realizações. E ajudando sempre através da caridade, né? Praticando uma caridade por dia, se for possível, né? Que é o grande objetivo que nós temos na nossa caminhada. E assim, Jesus, em gratidão a este momento maravilhoso, nós vamos lhe dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas, que é a súplica a Deus Pai. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos proporcione uma noite reconfortante e de grandes compromissos com a espiritualidade, porque todos nós trabalhamos os nossos recursos, né? Sabemos disso. Que a gente possa ajudar sempre praticando o amor que Jesus nos trouxe e nos deixou. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana.